Olá, estudantes do 9º ano. Nesse vídeo vamos falar sobre segmentos proporcionais. Vamos lá? Pense um pouco. Você certamente já ampliou ou recortou alguma imagem. Já fez isso, né? Percebeu, por acaso, se essa imagem permaneceu com as mesmas características ou ela ficou diferente? Ela permaneceu, né, gente? As características básicas se mantiveram. Então, olha aqui, ó. A proporção da imagem é a relação proporcional entre a largura e a altura de uma imagem. Então, essencialmente, ela descreve a forma de uma imagem. Então, para você ter noção aqui, ó, essa é a imagem original. Se você ampliar, você tem ela maior, mas as características se mantiveram, ela não ficou deformada. Ou então, se eu reduzir ela lá, ó, da imagem original para a reduzida, as características se mantiveram. Então, a ideia de proporção e sua aplicação em geometria são muito antigas. Aproximadamente de quanto? 600 a.C. Lá, Tales, matemático e comerciante da cidade grega de Mileto, desenvolveu um dos trabalhos mais importantes sobre esse assunto. Conta-se que Tales, em uma de suas viagens ao Egito, foi desafiado a medir a altura da grande pirâmide de Quéops. Com apenas um bastão e aplicando os seus conhecimentos que tinha sobre segmentos proporcionais, sim, ele conseguiu, ele venceu o desafio dele. Então, como é que ele venceu esse desafio? Ele sabia que a razão entre a altura da pirâmide e o comprimento da sombra projetada pela pirâmide, aumentada pela metade do comprimento da aresta da base dessa pirâmide. Eu já explico isso. Que essa razão era igual à razão entre a altura do bastão e o comprimento da sombra que ele projetava. Então, se ele sabia que era proporcional ali, que essa razão era igual, ficou muito tranquilo. Ó, ele mediu a altura como? Medindo a sombra, só que detalhe, a sombra que é possível medir é só esse pedaço, né? Aí ele tem que adicionar mais metade da aresta aqui da base da pirâmide. Então, ele soma essa medida, que é só ir lá e medir, ok? Com essa medida dessa sombra aqui. E no mesmo instante, um bastão fixado no chão, 90 graus, é medida a altura do bastão e a sombra que ele projeta. Lembrando, isso no mesmo instante, porque o Sol está em movimento, então muda a inclinação dos ângulos solares, então muda a sombra, né? Nós sabemos que o tamanho da sombra varia. Então tem que ser no mesmo instante. Mas ele sabia que essa razão aqui era igual. A altura sobre sombra era exatamente igual à altura sobre sombra. Então, dados os dois números, o que é razão, gente? Razão é um quociente, é a divisão do primeiro número pelo segundo. Lembrando que quociente é uma divisão. Posso escrever na horizontal, primeiro dividido pelo segundo, ou na vertical, A sobre B. Então, a razão de A para B é dividir A por B, nesta ordem sempre. E 4 números. Se eu tiver 4 números em uma certa ordem, eles são proporcionais quando a razão entre os dois primeiros é igual à razão entre os dois últimos. Então, toda proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, eu tenho 4 números numa determinada ordem, a razão dos dois primeiros é igual à razão dos dois últimos. Então, nós dizemos que eles formam uma proporção. Olha um exemplo aqui, ó. A razão entre 14 e 20 é 14 sobre 20. Você pode simplificar ou dividir. Forma decimal, 0,7. Então, de acordo com a definição de números proporcionais, se eu tiver esses 4 números, 14, 20, 35 e 50, eles são proporcionais. Olha aqui, ó. O primeiro está para o segundo, assim como o terceiro está para o quarto. Se você simplificar essas frações, você vai verificar que elas são iguais, 7 décimos. Ou se você dividir na forma decimal, também são iguais, ok? Então, se eu tiver 4 segmentos ali proporcionais, quando a razão entre as medidas, ele é proporcional quando a razão dos dois primeiros é igual à razão dos dois últimos. Então, dado esses números aqui, AB está para CD, EF está para EG. Será que são proporcionais? Olha aqui, ó. Todos os segmentos devem estar na mesma unidade. Então, aqui no caso, eu tenho esse exemplo todos em centímetros, ok? Então, vamos verificar. AB é 2, está para CD, que é 4. 2 está para 4. Vamos verificar se é igual. EF, que é 3, sobre GH, que é 6, igual a 3 sobre 6. Bom, os números escritos dessa forma não são iguais. Mas se você simplificar ambas as frações, você vai verificar a igualdade. São frações equivalentes. Então, eles formam uma proporção, ok? Nesse vídeo nós falamos sobre segmentos proporcionais. Espero que vocês tenham gostado e até breve.